Irmãos, localizem Mateus, capítulo 7, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Eu vou ler a partir do versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor, mais uma vez, rogamos a tua assistência para esse momento da pregação da tua palavra. Pedimos que o teu Santo Espírito nos guie, dando-nos entendimento, trazendo-nos a verdade aos nossos corações e fazendo com que nós sejamos santificados pela tua palavra. Oramos-te em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Com esse versículo 12, nós chegamos, na verdade, àquilo que é considerado o ápice, o ponto culminante de todo este Sermão do Monte, como ele é conhecido, ou seja, esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Afinal, quando esse versículo 12, ele é tido por muitos, como aquilo que é conhecido como a regra áurea, ou seja, o padrão áureo, a regra de ouro. E isso porque, ainda que muitos outros filósofos, na verdade, tenham apreciado e apresentado ditos parecidos, semelhantes a esse, desse versículo 12, mas nenhum deles se aproxima a esta exuberância que esta regra é em si mesma. É uma regra. Se nós queremos medir algo, nós usamos um padrão. E este é um padrão que o Senhor estabeleceu na sua palavra. Na verdade, nós aqui temos um padrão por excelência, porque se nós, ou melhor, todo o homem, toda mulher, conseguirem colocar isto aqui em prática, terão, na verdade, cumprido toda a lei do Senhor no que diz respeito ao mesmo versículo 12. Ora, irmãos, um exemplo disso, nós poderíamos simplesmente dizer o seguinte: como alguns falam, não é o que esse texto nos ensina. Alguns podem dizer assim: não faça aos outros o que você não quer que eles façam a você. A princípio, olhando para esta exposição, esta regra, parece que ela é exatamente o que nós temos aqui, mas não é. Eu deixar de fazer algo aos outros para que ele não faça comigo é muito pouco. É muito pouco.
e fica longe do princípio estabelecido aqui pelo Senhor. Porque imaginemos, irmãos, deixar de jogar pedras no telhado dos outros para que os outros não joguem pedras no meu telhado, é algo que pode ser feito bastando apenas um pouco de bom senso. Mas, quando nós somos chamados a dar aos outros o que gostaríamos que os outros nos dessem, muda completamente. E pensemos então quando o Senhor nos coloca diante da necessidade de amarmos aos nossos inimigos, aos que nos perseguem. Aí sim o mandamento é todo positivo. Então nós temos que admitir que é de fato um caminho estreito, como vamos ver em seguida essa mensagem que teremos nesta noite. Ou seja, estamos diante de um caminho, como Paulo diz, sobremodo excelente, que é fruto da graça que procede daquele que nos amou primeiro. Desta maneira, nós queremos olhar para esse versículo 12, fazendo basicamente duas considerações, mas dentro de alguns detalhes, alguns pormenores. A primeira coisa que nós precisamos fazer antes destas duas considerações é nos situarmos, é vermos o contexto. Ora, o Senhor diz, tudo quanto pois. É como se o Senhor estivesse dizendo, portanto, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Por que ele disse isso? Porque o Senhor colocou esse versículo 12 aqui nesse lugar. Há quem diga que não há nenhuma conexão com o que ele vinha dizendo antes, nem com o que ele vai dizer depois. Ou seja, para alguns, esta expressão, esse versículo 12, é apenas uma inserção do Senhor sem nenhuma conexão. Será que é isso mesmo? Não é verdade. Exatamente por causa dessa palavra pequenininha aí, o pois, tudo quanto pois, ou portanto. Então, por que ele colocou esta palavra aqui? Meus irmãos, observem o seguinte, segundo o contexto mais amplo, que é o contexto que vem desde o capítulo 5, na verdade nós verificamos que o Senhor está aplicando tudo, ou seja, uma espécie de resumo de tudo quanto ele ensinou do capítulo 5, no capítulo 6 e aqui no capítulo 7. Esse é um contexto mais amplo, porque em suma, tudo quanto ele ensinou a partir do capítulo 5, verso 13, por excelência, mais propriamente do capítulo, verso 15, tem a ver com o cumprimento da lei do Senhor. Ele disse, eu não vim para me desfazer da lei, para repudiar a lei, não, eu vim para cumpri-la. E então ele passa a desenvolver a lei régia, a lei do amor, a lei do Senhor Deus, na perspectiva certa, com o pensamento correto, com o entendimento correto, e não como os escribas e fariseus assim o fizeram. Então esse é o contexto maior, que se resume nesse versículo 12. No entanto, quando nós olhamos para o contexto imediato, a saber, esse capítulo 7, a partir do verso 1, nós nos deparamos com a chave para entendermos por que o Senhor colocou esse versículo aqui. Ora, ele já vinha dizendo como é que nós devemos nos relacionar com os outros. Ele já tinha dito, não julgueis para que não sejais julgados. Ele já tinha dito como é que eu devo agir para ajudar aqueles que porventura estejam em falta. Primeiro eu preciso olhar para mim mesmo
e arrancar a trave que há nos meus olhos, para então ter condição de ajudar aquele que tem apenas um cisco no seu olho. Ele já vinha dizendo, portanto, que agora eu tenho uma razão excelente para não condenar, pelo contrário, para amar as pessoas. E isso sem deixar de fazer a discrição com relação àquilo que é santo, aquilo que é pertencente ao Senhor, e não devo, portanto, dar aos cães, nem devo lançar aos porcos. Por isso, o Senhor disse: eis o que vocês devem fazer. Peçam àquele que é bondoso. Diante da bondade dele, façam os homens o que vocês gostariam que eles fizessem a vocês. Amem como o Pai Celeste amou vocês. Entendeu? Esse é o nosso contexto. Eu fiz uma pergunta. Vocês entenderam? Então passemos a considerar tão maravilhosa regra de ouro, padrão de ouro. E eu repito: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Em primeiro lugar, temos aqui uma regra, um padrão que dispensa as complicadas considerações acerca de qual deve ser a minha atitude para com o meu próximo, ou o que devo fazer ao meu próximo. Porque nós somos naturalmente engenhosos em fazermos elucubrações. Ou seja, nós somos bons para pensarmos, esse caminho, vamos por esse caminho, vamos outro. E o que eu devo fazer? Lembra da pergunta quando o Senhor Jesus disse àquele homem que lhe perguntou acerca de quem era o meu próximo? E ele contou toda aquela parábola do samaritano para dizer quem era o próximo. Mas a pergunta do homem tem a ver com o que nós gostamos de fazer, a complicação que nós achamos nessa questão de tratamento com o próximo. Então, esse é o primeiro ponto. Esta regra, qual é a regra? Essa é do verso 12. Ela dispensa as complicadas considerações acerca de qual deve ser a minha atitude para com o meu próximo. Porque se formos atrás das regrinhas, nós vamos nos complicar. Ou seja, essa regra me conduz a encarar o meu próximo como alguém semelhante a mim. Aqui está o subprincípio. No momento em que alguém percebe que o seu próximo é semelhante a si, está resolvido o problema. Ou seja, quando eu percebo que o meu próximo é digno de receber aquilo que eu gostaria de receber, eu tenho já caminhado a metade do caminho, permito-me a redundância, em relação ao cumprimento deste princípio. Na verdade, meus irmãos, isso nós podemos ver em 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Eu gostaria que os irmãos atentassem para o que lá está escrito. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. O apóstolo Pedro diz aos homens, aos que são casados, atentem bem para o princípio aqui exposto, que nos ajuda a compreender o que temos falado sobre olhar o próximo como seu semelhante. Ele diz: maridos, versículo 7, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro está instruindo aos maridos que são crentes para que eles, em outras palavras, amem a sua esposa. E eu chamo a atenção de vocês para a expressão quase no final desse verso 7, que é: porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ou seja, Pedro está dizendo aos homens, aos que são casados, que eles tratem bem as suas esposas, que eles considerem as suas esposas dessa maneira, ou seja, tratando-as com dignidade, ou seja, honrando-as pela posição que elas ocupam, por uma razão. Ele diz: porque sois juntamente herdeiros da mesma promessa de vida. A ideia aqui é o seguinte: a razão dada aos maridos para que estes tratem bem a sua respectiva esposa é o fato de que eles são co-herdeiros da graça da vida. Em outras palavras, maridos, entendam que o Senhor Deus ama tanto vocês quanto as suas esposas. Entendam, portanto, que aos olhos do Senhor Deus vocês são iguais. Vocês percebem? No momento em que eu olho para o meu semelhante e o vejo como o meu semelhante, eu estou em condições de realmente cumprir esse mandamento. A grande dificuldade do mundo, meus irmãos, é exatamente essa. É que dificilmente o homem pode olhar para o seu próximo e ver a si mesmo e reconhecê-lo como seu semelhante. Pelo contrário, o que acontece? Por causa do pecado, o homem sempre se vê como superior aos demais. Mas que dizer dos tímidos, aqueles que nem levantam, nem se mexem, ficam no cantinho lá prostrado? Que dizer deles? Eles, aqueles tímidos, se vocês for perceber, se eles não forem loucos, na verdade, eles estão mostrando também que eles se sentem melhores do que os outros. Sim! Essa ideia de complexo de inferioridade, eu não acredito nisso. Porque, na verdade, no fundo, a pessoa se ama demais. Este é o problema. Ela se vê como o tal. Como é que você se vê? Não é verdade que algumas vezes você é capaz de dizer assim: se eu fosse o pastor, eu dizia assim, eu fazia assim, eu dizia assim. Se coloca como sendo melhor do que aquele pregador, melhor do que aquele professor, melhor do que aquela mãe, melhor do que isso, melhor do que aquilo. Não é isso a verdade? Então aqui está. Meus irmãos, Pedro, portanto, está afirmando que as mulheres são iguais aos maridos em dignidade. Ambos são co-herdeiros, portanto, que o marido olhe para a sua mulher e a trate como é devido. Aqui, meus irmãos, nós podemos ir lá para Gênesis, antes do homem pecar, e vemos como é que Adão tratou a Eva, exatamente porque ele a viu como sua semelhante. Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, por isso chama-se varão. Ele viu diferença, sim. Sexualmente falando, ela é diferente, mas em termos de dignidade, ele não era melhor do que ela, porque ambos procediam do mesmo Deus. O Senhor os criou, por isso ambos são iguais. Irmãos, como o pecado realmente trouxe
tanta desgraça para o mundo? Porque nós, por causa desse pecado, em muitos sentidos, nós somos caricaturas de homens, caricaturas de mulher. Porque enquanto não conseguirmos olhar para o nosso próximo e vê-lo como nosso igual, ainda não estamos entendendo os desígnios e propósitos do Senhor. Assim podemos aplicar esse mesmo princípio com relação ao nosso próximo, ou seja, o princípio de 1 Pedro aqui, a saber, ele, o meu próximo, é semelhante a mim. Logo, eis como devo tratá-lo. E aqui nós vamos, na prática, como é que eu devo tratá-lo? Na esfera dos pensamentos, eu devo fazer aquilo que a palavra do Senhor Deus me diz. Abre, por favor, Zacarias, antes de Mateus, Zacarias capítulo 8. É o penúltimo livro da Bíblia, Zacarias, ou do Antigo Testamento. No capítulo 8, o Senhor Deus diz, no versículo 17. Leiam, por gentileza, comigo. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Primeira coisa que eu preciso fazer é não pensar, planejar, estimar, ou seja, porque a palavra pensar aqui significa isso, inventar, fazer mau juízo, imaginar coisas que não são verdadeiras do meu próximo. Ah, irmãos, vocês percebem que se não fosse a graça do Senhor, sabe quantos de nós escaparíamos do inferno? Nenhum. Porque o Senhor, quando olha para o nosso coração, Ele sabe o que nós pensamos acerca do nosso próximo. Então, na esfera dos pensamentos, nós precisamos, de fato, no homem interior, termos bons pensamentos acerca dos nossos próximos. É por isso que o amor, diz que o amor tudo sofre, tudo vê, tudo crê, tudo espera. O amor tudo crê. O amor não inventa. O amor trabalha com coisa concreta. A pergunta que temos que fazer é: nós entendemos o que é isso? Percebemos a hediondez do nosso pecado? Meus irmãos, nenhum de nós gostaria que outrem pensasse maldosamente de nós. É verdade isso? É. Eu quero que vocês pensem bem de mim. E se eu sei que vocês estão pensando mal de mim, eu vou me sentir ofendido. Como pensar mal de mim? O que foi que eu fiz? Eu posso até fazer coisa mal, mas eu não quero. E o Senhor diz que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vosso também a ele. Na esfera do pensamento, se nós queremos cumprir o mandamento do Senhor, nós precisamos pensar bem do nosso próximo. Não temos o direito, de hipótese alguma, de pensar mal no coração contra o nosso próximo. E quando fazemos isso, estamos dizendo: não há Deus. Diz o ímpio no seu coração: não há Deus. É lá naquela esfera interior que ele diz: não há Deus. Por isso ele pratica o mal. Ainda pensando, meus irmãos, nessa questão de como fazer, como cumprir esse mandamento na prática, eu tenho que levar essa questão a nível das palavras.
Minhas palavras dirigidas ao meu próximo devem ser agradáveis, sabe para quem? Para mim mesmo. Meus irmãos, eu já citei tantas vezes provérbio que diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Quantas vezes nós deixamos de falar o que é bom para o nosso próximo, por uma razão: porque não o amamos e não cumprimos o mandamento. Vocês estão entendendo? O que você quer que o próximo faça a você? Você quer que ele fale benignamente com você? Você quer que ele tenha boas palavras para você? E o Senhor diz: faça, você é assim também. Se há algo que machuca profundamente, é a palavra dura, a palavra descaridosa, a palavra que deprecia. Às vezes tem gente que é craque em depreciar outro com a sua palavra. Ou seja, de tudo isso, devo dizer ou falar ao meu próximo aquilo que eu gostaria que ele dissesse a mim. Qual de nós, portanto, não gostaria que os outros falassem a verdade para nós? Qual de nós não gostaria disso? Como vimos pela manhã, falar a verdade. Irmãos, atentemos para isso, sejamos honestos, sejamos homens, sejamos mulheres, falemos a verdade. E quando eu estou dizendo falemos a verdade, não é para sermos indiscretos, não é isso. Porque a Bíblia não quer que sejamos indiscretos. A Bíblia não quer que nós falemos a verdade quando na verdade, se nós falarmos aquilo que dizemos que é verdade, nós vamos machucar as pessoas. Mas falar a verdade, ser honesto com as pessoas, os filhos sabem o que eu falo. Quantas vezes, quanta desonestidade os filhos apresentam para com seus pais. Eles estavam pensando uma coisa, fazendo uma coisa diferente, errada. Quando os pais cobram, eles camufleiam. Isto é exatamente contrário ao que esse mandamento nos ensina. Irmãos, quem não gosta de ser saudado? Bom dia, boa tarde. E a gente sabe o que é saudação e saudação, né? Sabemos. Quando alguém fala meramente por uma questão de... Não é nem educação, porque quando é educação a pessoa diz com a ênfase correta. Bom dia, boa tarde. Desejando de fato que aquilo seja real na vida da pessoa. Mas tem gente que mal olha para você, não olha para você, não liga para você. Alguém que chamou a atenção, repare, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram? Alguns já tiveram a experiência de eu estar falando com alguém e eu segurar o braço de quem falou comigo, segurar a mão aqui, ficar segurando. Vocês já lembram disso? Porque eu preciso dar atenção para as pessoas. Eu preciso ouvir as pessoas. Eu preciso falar às pessoas. Eu preciso amar as pessoas. E essa história de gente que vem, abraça a outra e está... fulano, você está bem? E está abraçando o outro aqui. Tudo bem, amanhã eu se vejo. Aí já falou com isso aqui. Que conversa? Isso não é amor. Isso nunca é amor. Então, atitudes corretas, ações concretas. Quem não gosta de ser amado de modo prático?
Eu vou dar um exemplo aqui, meus irmãos. Quando nós vamos entregar aqui o cartão de aniversário às pessoas, eu imagino que as pessoas que recebem o seu cartãozinho gostam, porque elas foram lembradas. Claro que elas gostam. Mas quando eu vejo o esvaziamento da Assembleia, porque não querem ouvir nome por nome, eu vejo aí o descaso, o desamor para com aqueles que estão sendo amados. Coisa simples. Eu quero a atenção das pessoas, mas por que eu não dou atenção a elas? Saibam vocês, aqueles que mandaram uma mensagenzinha, aqueles que ligaram, dizendo, olha, pastor, lembrei do seu aniversário, pode ficar assim, fiquei alegre, gostei tanto disso. E eu sei que isso é agradável. Claro. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Eu pergunto uma coisa. O que o Senhor vê no seu coração? Será que o Senhor está percebendo que você se ama demais? E todo amor demais por uma própria pessoa não procede de Deus. Porque quando a pessoa se ama demais, ela é o centro de todas as atenções. E ela acaba prejudicando a si mesma, porque ela não se ama, em outras palavras. Porque o Senhor diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não precisamos amar demais a nós mesmos. Nós precisamos amar a nós mesmos na medida certa. E se isso acontece, nós amaremos o próximo. Porque nós queremos ser amados também. Toda pessoa que se ama demais, ela começa prejudicando a si mesma. Em segundo lugar, esta maravilhosa regra, como já, na verdade, temos dito, é o cumprimento, perfeito cumprimento da segunda tábua da lei do Senhor Deus. O que diz a lei do Senhor Deus? Ora, ele diz aqui, porque esta é a lei e os profetas. Aqui eu me lembrei de uma coisa assim. Olha, eu vou voltar um pouquinho. Meus irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Quem gosta de ser convidado para um aniversário, para uma festa? Quantos de vocês gostam? Eu gosto. Levanta as duas mãos. Vocês que não levantaram a mão significa que não gostam, é isso? Não necessariamente. Irmãos, uma das maneiras de nós demonstrarmos amor pelas pessoas é quando nós riscamos-las da nossa lista ou nós acrescentamos-las à nossa lista. Vocês entenderam o recado? É triste, mas é verdade. Pois bem, esta é a lei e os profetas. Vamos a Mateus capítulo 5, vamos acompanhar aqui o desenvolvimento rapidamente dessa questão. Mateus capítulo 5. Vejam que o Senhor, eu em certo sentido já falei, ele diz no verso 20, ele diz, falando da lei, que ele não veio revogar, mas veio para cumprir a lei aos profetas. Ele diz no verso 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ao dizer isso, ele quer dizer, ele está mostrando, vai mostrar que a lei de fato deve ser honrada.
E os escribas e os fariseus, eles não estavam honrando a lei do Senhor Deus, porque eles não a interpretavam de modo correto. Eles olhavam a superficialidade, eles olhavam a letra. Então ele passa a dizer, verso 21, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eis a lei, então, na sua correta colocação, ele diz, eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E passa a mostrar vários outros exemplos de cumprimento da lei, no sentido de entendê-la corretamente. Verso 27, sobre o adultério. Verso 31, sobre o divórcio. Verso 33, sobre falar a verdade ao próximo. Verso 38, sobre, de fato, andar 2 milhas com aqueles que exigem de nós que exigem que nós façamos o que eles querem. E termina essa seção do verso 38, no verso 42, dizendo, dar a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Esta é a lei. Este é o profeta. E quando de fato nós olhamos para a lei do Senhor Deus, especialmente os 10 mandamentos, e mais ainda a segunda tábua, nós vemos, meus irmãos, que ela se resume numa coisa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que diz a lei? Honra teu pai e tua mãe. Não é isso? Primeiro mandamento da segunda tábua. Qual é o segundo mandamento da segunda tábua? Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Eu pulei o não adulterarás. Esta é a lei. E o Senhor está dizendo que quando eu aplico aqui o que Ele está dizendo, que eu devo dar ao meu próximo aquilo que gostaria que ele fizesse a mim, eu estou cumprindo a lei e os profetas. Assim, a lei e os profetas exigem que seu cumprimento seja o amor ao próximo. Em terceiro lugar, essa maravilhosa regra, conquanto seja bem simples, só poderá ser eficazmente utilizada pelos que verdadeiramente amam o Senhor Deus. Meus irmãos, há pessoas que dizem assim, agora eu de fato vou cumprir esta lei. Ele jamais fará isso se ele não amar o Senhor Deus. Vou provar isso. Na medida em que nós percebemos que nós nos amamos além da medida, podemos estar certos de que nós não amamos a Deus. Por quê? Primeiro, o Senhor Deus quer que eu ame a mim mais do que a meu próximo? Não, pelo contrário. Eu devo amar meu próximo como a mim mesmo. Irmãos meus, terrível o que eu vou dizer. Na verdade, todas as vezes que nós não amamos o Senhor Deus, isso implica que nós não amamos o nosso próximo. Porque é na relação com Ele
que eu conheço a mim mesmo e assim eu obedeço aquilo que ele diz. O Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Portanto, é impossível que alguém cumpra esta regra, esta lei áurea, sem amar o Senhor Deus. Portanto, somente aqueles que estão unidos pela fé no Senhor Jesus Cristo é que, primeiro, cumprem esta lei nele, porque ele sim amou o seu próximo como a ele mesmo. Com perfeição o Senhor Jesus amou a si mesmo, por isso amou o seu próximo. Qual foi o momento que o Senhor Jesus pecou? Jamais. Todos nós temos falhas porque não conseguimos amar a nós mesmos da maneira correta. Todos nós. Por isso, matamos a nós mesmos. Quantos trabalham de uma maneira tão desenfreada, visando lucros, que dão provas de que não amam a si mesmos? Quantos se expõem a perigos, dando provas de que não amam a si mesmos? Quantos ouvem, veem o que não é bom para a sua própria alma, dando prova de que não amam a si mesmos? Vocês estão percebendo? Mas quando é que as pessoas fazem isso? Não amando a si mesmas, quando elas não amam o Senhor Deus, quando elas não obedecem ao Senhor Deus. O Senhor Jesus fez isso de forma perfeita. Fez toda a vontade do Pai Celeste. Assim ele amou de forma perfeita a si mesmo. Então somente os verdadeiros discípulos do Senhor podem utilizar-se bem desta regra. Estes amam a Deus e amam ao seu próximo. Ninguém que não ame verdadeiramente ao Senhor Deus poderá amar ao seu próximo como a si mesmo. Espero que nós compreendamos isso. Por último, irmãos, é certo que somente podem amar ao Senhor Deus aqueles que foram primeiramente amados por Ele. Em Êxodo, capítulo 20, versos 1 e 2, vocês não precisam ler, lá está escrito assim: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor, eu grande eu sou, o Criador do universo, o sustentador do universo. E ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ora, o Senhor está dizendo: eu, Deus, amo vocês, ó povo israelita. Por causa disso, amem a mim, amem ao próximo. Esse é o resumo de todo aquele mandamento, todo o resumo. A pergunta é: quem é o teu Deus? Se você concluir que é você mesmo, então você não pode amar a si mesmo, não pode amar o próximo. O que é isso? Eu concluí que eu sou Deus para mim mesmo? Se você é o centro do universo, você é Deus. É o seu próprio Deus. Quando, portanto, o homem se vê amado pelo Senhor, esse Senhor Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo para lhe resgatar da maldição da lei, pelo sangue da cruz, tal homem tem a maior de todas as razões, de todas as motivações, para primeiro, amar a si mesmo. Como é isso? Com a visão correta
acerca de quem é Deus e de quem é o homem, então ele ama a si mesmo de modo correto, como temos visto. Segundo, tal homem, pelo conhecimento que tem, passa a ser constrangido pelo amor do Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, vive não mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Irmãos, por causa do Senhor, para a glória do Senhor, devemos estar lembrados desta regra. O que eu quero que os homens façam para mim? É isso que eu devo fazer para ele. Eu, na minha sã consciência, com bom senso, eu não quero que os homens façam para mim nada que vai me prejudicar. Eu não quero que os homens me bajulem, porque isso não é agradável para mim, não é bom para mim. Mas o que é bom e eu quero para mim, eu devo fazer para os outros. A pergunta agora é: o que o Senhor Deus vê no nosso coração? Baixemos nossas frontes. Eu tenho uma palavra para cada grupo de pessoas. Comecemos pelos que são filhos. Vocês que são filhos, vocês já entenderam isso? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Uma coisa que os filhos gostam que os pais façam para eles é servi-los. Então sirvam seus pais. Se vocês servirem os seus pais porque vocês querem que seus pais sirvam vocês, você vai estar bem. Sirvam seus pais. Honrem seus pais. Obedeçam seus pais. Uma palavra para os pais. O que os pais querem que os filhos façam para si? Querem que os filhos obedeçam, querem que os filhos sejam disciplinados. Então é necessário que você dê a eles as condições, que vocês os amem, que vocês os disciplinem. Então eles vão honrar vocês. Uma palavra para todos nós que somos irmãos entre si, entre nós mesmos. Que pensamento você quer que as pessoas tenham de você? Pense o bem do seu próximo. Pensemos bem do nosso próximo. Não deixemos a nossa mente ser alimentada de pensamentos criados por nós mesmos acerca do nosso próximo. Uma palavra para aqueles que não conhecem o Senhor. Você vai prestar conta dos seus atos diante do Senhor, mais cedo ou mais tarde. Se você morrer hoje,
Qual será a sua situação? Uma vez que você está fora de Cristo, portanto, saiba que Ele veio ao mundo para morrer por pecadores como você. Então você precisa crer, precisa clamar a misericórdia do Senhor Deus para que você possa, de fato, ter vida nele. E você possa confiar na justiça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por pecadores. Ó Pai Celestial, nos deparamos, Senhor, com uma palavra como esta que nos humilha certamente. Porque os nossos pensamentos, as nossas palavras, frutos desses pensamentos, nossas atitudes, frutos destes pensamentos, desses desígnios, elas nos condenam tantas vezes. Senhor, conserta. Senhor, age para que verdadeiramente nós nos amemos na medida correta. Age, Senhor, em cada um de nós para que amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E tudo isso na convicção de que o Senhor nos amou, de que Tu és bom, Tu és o Pai Celeste, Tu que disseste que nos darás o Espírito Santo se nós Te pedirmos. E nós clamamos mais uma vez, dá-nos o Teu Espírito Santo, para que o fruto dele se manifeste em nós de uma maneira abundante a cada dia. Perdoa os nossos pecados. Nós te suplicamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Amém.